Meu nome é Evandro Miller e nós vamos falar hoje sobre um tema que está muito em voga hoje em dia, que é cidades inteligentes. E por que está em voga? Porque mais da metade da população mundial vive hoje em cidades. No Brasil, particularmente, é coisa de 80% das pessoas vivem em cidades. Então, é mais que comum que uma série de iniciativas, uma série de ideias venham para divulgar, para estudar, para saber como que se vive nas cidades, o que se deve fazer para viver nas cidades de uma maneira adequada, né? Então vem temas que surgem como cidades sustentáveis, cidades criativas, cidades inteligentes. A ideia de cidades sustentáveis vem da discussão sobre o meio ambiente. A ideia de cidades criativas vem da área de cultura, de uma maneira geral. O que é a cidade criativa, que tem a ver com cultura. E a cidade inteligente é uma coisa que associa a ideia de utilização de tecnologia da informação e comunicação na gestão da cidade de uma forma geral. Agora, a cidade... Hoje os arquitetos e os planejadores urbanos discutem muito que a cidade boa para se viver é aquela que eles chamam de work, live and play. É a cidade em que você trabalha, tem sua estrutura de lazer e tem a sua vida pessoal toda vivendo no mesmo ambiente físico, né, em que você não precisa se deslocar, né? A cidade boa é que você consegue andar a pé ou de transporte público e tudo aquilo está muito perto de você. Poder andar de bicicleta também, então é daquele mesmo ambiente que você vive. E a cidade boa também, ela de alguma forma, é adensada, né? Adensada no sentido de que você tem edifícios, você tem alguma coisa, edifícios mais altos eventualmente, mas que você consiga, vamos dizer assim, dividir ou ratear o custo de infraestrutura por mais gente. Então, quando você tem mais gente no mesmo ambiente físico, a infraestrutura de água, de luz, as redes elétricas e o metrô e coisas desse tipo conseguem dividir por mais gente e fica mais viável de se fazer isso, né? E até a área cultural também, né? Você tem mais gente no mesmo local, podendo participar mais de cinemas, de teatros, de manifestações culturais de uma forma geral. Até por isso você pode perceber que, quer dizer, os grandes artistas, intelectuais, normalmente gostam de viver nas grandes cidades, que é onde tem essa vida cultural e essa facilidade existe, né? Esse adensamento, essa ideia de você viver tudo no mesmo lugar, é uma discussão, por exemplo, que você tem com outras cidades que não tem isso. Vamos dizer, aquelas cidades americanas que a gente observa, aquela vida bucólica nos subúrbios, e que a pessoa mora naquela casa bonita, sem cerca e tal, e que vive, se desloca usando automóvel, ele não é mais sustentável hoje em dia, né? Não se pode dizer que é sustentável, é uma coisa que você depende do automóvel para ir vir. Então é melhor a cidade adensada. Como Brasília, por exemplo, que tem toda uma distribuição de funções, os hotéis estão num lugar, as pessoas trabalham num lugar, moram no outro, se divertem no outro, tudo muito segmentado, muito fracionado, né? Então essa discussão é o tema geral das cidades. Agora, quando você pega a discussão especificamente de cidades inteligentes do ponto de vista de tecnologia da informação e comunicação, e nesse conceito, as cidades inteligentes são aquelas que utilizam as TICs com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos seus habitantes, enquanto proporcionam um desenvolvimento sustentável. Em relação às cidades inteligentes, sobre esse aspecto de TIC, nós temos, se você for olhar no tempo, olhar para trás, nós temos 4 gerações, podia dizer assim, 4 gerações de cidades inteligentes. A primeira geração foi aquela que foi patrocinada pelos grandes fornecedores de serviços de telecomunicações de uma maneira geral, infraestrutura de rede. Na realidade, eles procuravam ampliar o mercado e, de alguma forma, padronizar o mercado com seu próprio tipo de equipamento, com sua marca específica, né? As cidades tinham antena na praça e, de alguma forma, ou tinha uma rede de fibra ótica e tal, e utilizavam alguns serviços, né? Telecentros, algumas cidades colocando internet nas escolas, e internet nas escolas apenas nos laboratórios das escolas, né? Não era para todos os alunos, de alguma forma, e tinham as prefeituras, as cidades, aquele modelo inicial de gov unidirecional, com alguns sites muito limitados. As prefeituras também tinham alguns sistemas já precários ainda, sistemas informatizados de arrecadação, de gestão, de certos controles. Então isso caracteriza um pouco a primeira geração, né? Numa segunda geração, você já tem alguma coisa, uma prestação de serviços mais sofisticada nas áreas de saúde, educação, segurança. Você já tem sites que têm uma certa interatividade, né, dentro dos governos municipais, dos governos sociais, já a utilização das redes sociais. Aí as pessoas já têm, o público em geral já tem smartphones e tablets. Então cada cidadão já passa a ser uma fonte de informação, um fiscal da cidadania, um divulgador de ideias. Ele participa de debates sobre a cidade, critica e dá sua opinião.
né? E de alguma forma as cidades e os governantes podem aproveitar essas informações e administrar a cidade utilizando isso, né? Aí alguns serviços já são utilizados, aí vem as câmeras de monitoramento, de vigilância, você já tem eventualmente um controle de semáforo, uma iluminação inteligente, estacionamentos controlados de alguma forma por computador, anunciando onde as vagas estão. Então essa segunda geração já tem um componente digital maior. O que nós chamamos de terceira geração já é aquela que vem acontecendo em algumas cidades hoje em dia, que associa a ideia de dados abertos, né? De open government, de governo aberto. Os governos, normalmente, eles têm uma série de informações de dados, de bancos de dados, e aqueles bancos de dados são utilizados nas aplicações específicas deles internamente, né? O que existe hoje em dia é que os governos e até as próprias empresas privadas cada vez mais colocam no ar, abrem ao público aquelas informações. E abrindo aquelas informações, as pessoas, as startups e empresas de uma forma geral, desenvolvedores de software na área geral, podem usar aqueles dados e fazer aplicativos para smartphone e tablet usando aquelas informações, eventualmente juntando informações da área pública com a área privada e oferecendo um novo tipo de serviço que não existe ainda, né? Isso de alguma forma tira o monopólio do governo em relação às aplicações do governo. Essa aí se caracteriza a terceira geração, algumas cidades estão fazendo alguma coisa desse tipo. Aí nós teríamos entrado na quarta geração, que acontece, é um movimento vindo da Europa, que se fala em Human Smart Cities, ou cidades inteligentes e humanas, né? Em que você tira a ênfase principal da tecnologia e concentra no uso das TICs para promover o bem-estar e a participação da sociedade nas decisões, né? Você tem utilização de ferramentas modernas, como design thinking, como gamificação, como a cocriação, aí utilizando a internet das coisas, big data, e as TICs de uma maneira geral, de alguma forma que você consiga recuperar nessas cidades grandes, que perderam um pouco a sua alma, né? E consiga recuperar aqueles conceitos de vizinhança, de participação solidária que existiam nas pequenas cidades antigamente, né? Então, cidades inteligentes e humanas, nesse conceito, são aquelas onde os governos envolvem os cidadãos, ficando abertas para serem envolvidas pelos cidadãos, né? Então, a cidade inteligente humana implanta serviços que nascem na necessidade real da população, em que há muita conversa, muita articulação. E, eventualmente, são soluções simples que atendem a população nos bairros, ou nas regiões, ou naquela situação onde ele mora. Enfim, essas quatro gerações caracterizam essa visão, de um modo simplista aqui, a visão do que é uma cidade inteligente, nos seus aspectos todos. E esses projetos de cidades inteligentes e humanas cada vez mais deveriam fazer parte das prioridades de inclusão social da população brasileira como um todo.